Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler do 6 ao 13. Por que o pacto? Hoje nós não vamos fazer uma exposição bíblica como de costume. Usaremos esse texto como fundamentação teológica para o que precisamos tratar. Hebreus 8, de 6 a 13. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior ao serviço sacerdotal do Antigo Testamento. Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior ao serviço do sumo sacerdote do Antigo Testamento, pois Jesus é o mediador de um pacto superior, de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se o primeiro pacto, ou se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei um novo pacto, uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança, o novo pacto que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, e eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de um novo pacto, ou de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior, e aquilo que se torna obsoleto é antiquado, logo desaparece. 2019 é o ano do nosso jubileu de brilhante. A Segunda Igreja Batista em Goiânia completará no próximo dia 18 de junho, Deus permitindo, 75 anos de organização. E no ano em que aqui eu cheguei, novinho, recém-convertido, a igreja estava começando as preparações para o seu jubileu de ouro, os 50 anos. Eu me lembro que aqui havia uma parede meio curva assim, e lá nós tínhamos o símbolo do cinquentenário da Segunda Igreja Batista em Goiânia. E me lembro que a divisa que nós usamos naquela época, e ainda é a divisa que nós devemos usar hoje, 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor nos ajudou. Essa era a história, e não poderia ser mais significativo na providência de Deus, o início dessa série de mensagens que nós começamos hoje, sobre o pacto. Termos aqui a irmã Lindy Omar, Lindiara, e nos prestigiando com a presença delas. Como ela mesma disse, pastor Edir já foi recolhido pelo Senhor e agora descansa nos braços do Pai. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E nós, revestidos da autoridade do Senhor Jesus e revestidos do poder do Espírito de Jesus, o que nos cabe é prosseguir cumprindo a grande comissão do Senhor, qual seja: ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando os novos discípulos a obedecerem a todas as coisas que Jesus nos ensinou. Essa é a pegada, segundo a Igreja Batista em Goiânia. E nós não podemos retroceder, nós não podemos sequer estacionar, cabe-nos avançar. O marco no qual nos encontramos, esse ano, o jubileu de brilhante, 75 anos, deve nos remeter a algumas coisas, deve nos fazer avaliar algumas coisas. Dentre tantas,
nós devemos nos deter ao significado do que consiste ser membro de uma igreja local. Mais precisamente, o que significa ser membro de uma igreja batista. O que significa ser membro da segunda igreja batista em Goiânia, por assim dizer. Desde que batista é batista, com raras exceções, cada membro recebido em uma de nossas igrejas deve adotar como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. E deve adotar como referencial de sua postura doutrinária e ética dois outros documentos. A Bíblia como regra de fé e prática e dois outros documentos que são norteadores para a nossa doutrina e ética. Você saberia dizer quais são os dois documentos? A declaração doutrinária é o primeiro, que resume o que a igreja crê, e o pacto da igreja. Pacto de compromisso da igreja. A declaração doutrinária resume a nossa doutrina. O pacto, por sua vez, determina como a igreja espera que os membros se comportem. A declaração doutrinária, ou confissão de fé, ela diz respeito à doutrina e o pacto diz respeito à conduta. Nós somos uma igreja, ouça essa expressão, que talvez seja novidade para você. Nós somos uma igreja compactuada. E por estranha que pareça ao mundo em que hoje vivemos, essa ideia de vivermos compactuados, de vivermos num pacto, tem origem nas nossas raízes na Reforma Protestante. Parece ter originado entre as comunidades anabatistas alemãs por volta de 1520, para você ter uma ideia. De toda forma, a história nos mostra que no século XVI e no XVII, pactos escritos eram comuns entre os presbiterianos escoceses, entre os puritanos que haviam se separado da igreja da Inglaterra, e dentre os puritanos, que eram conhecidos como separatistas ingleses, estavam nós, o embrião batista. Nós somos filhos da Reforma Protestante. Qualquer outra tentativa de se explicar a origem dos batistas se baseia mais em ideias do que em fatos históricos. Há relatos históricos em que, já nas suas origens, as igrejas batistas, ouça bem, solicitavam aos novos membros que assinassem o pacto da igreja como testemunho público do compromisso de viver de acordo com os padrões éticos e morais adotados pela congregação. Entre os primeiros batistas, entre os batistas primitivos, por assim dizer, o pacto escrito por um homem chamado Benjamin Kitt. Ele é muito conhecido na história batista. Benjamin e Elias Kitt, esses dois homens, em 1697, escreveram um pacto para a igreja. E esse pacto frequentemente foi reimpresso e influenciou todos os documentos pactuais, por assim dizer, ou pactos das igrejas batistas. Nós, batistas brasileiros, temos um pacto. O pacto da igreja batista hoje, que nós temos, ele tem origem na vida de um homem chamado John Newton Brown. Em 1853, nos Estados Unidos, o berço dos batistas brasileiros, esse homem, John Newton Brown, escreveu um manual da igreja, 1853. Veja que desde o iniciozinho, os batistas já se preocupavam com o funcionamento adequado da igreja. E esse documento influenciou as igrejas batistas do sul dos Estados Unidos e, consequentemente, os nossos pais pioneiros. John Newton Brown havia também participado da elaboração da Confissão de Fé dos Batistas Americanos, a declaração doutrinária, que foi composta em 1833 no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos.
Para que eu estou te dando esse dado histórico? A confissão de fé dos batistas que nós usamos até 1982, 83, quando os casais William Bagby e Zacarias Taylor chegaram ao Brasil, os nossos missionários pioneiros. E quando em 1882 eles organizaram a Igreja Batista na cidade de Salvador, na Bahia, 1882. E hoje, infelizmente, essa igreja não faz mais parte da nossa convenção, ela seguiu um caminho doutrinário totalmente avesso ao que nós cremos. Mas quando Zacarias Taylor e William Bagby organizaram essa igreja lá na Bahia, a primeira igreja batista brasileira, por assim dizer, duas coisas eles fizeram. Além de dizer que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Nossos pais batistas, ouça bem, batista, o que eles fizeram? A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Segundo, eles traduziram a declaração doutrinária de New Hampshire como Declaração das Igrejas Batistas Brasileiras. E essa declaração doutrinária foi usada por nós até 1982. Infelizmente, algumas mudanças foram feitas a partir de então, e as mudanças que muito me desagradam, porque ao meu ver nos tira do caminhar histórico dos batistas. A mensagem não é para tratar disso, num outro momento eu posso conversar sobre isso com vocês, mas infelizmente, em Assembleia Convencional, os batistas em 1982, 83, não sei precisar ao certo, adotaram a nova declaração doutrinária que é a que nós temos hoje. Mas a terceira coisa que os batistas pioneiros fizeram, primeiro, dizerem que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Segundo, adotar a declaração doutrinária que serve de parâmetro para o que nós cremos enquanto doutrina. E terceira coisa que eles fizeram, eles traduziram o pacto da igreja. Pacto esse composto por John Newton Brown em 1853 nos Estados Unidos. Então veja que nós batistas, desde a origem, colocamos a Bíblia como única regra de fé e prática, a confissão de fé ou declaração doutrinária como parâmetro de interpretação para as doutrinas, e o pacto da igreja como a regra de conduta para o cristão. A prática dos batistas, desde o início, é admitir, como membro de uma igreja batista, pessoas que atendam a 3 critérios. Para você ser membro de uma igreja batista, a primeira coisa, você tem que ser salvo pela graça, por meio da fé somente em Jesus. A igreja é composta de crentes. A igreja é composta de pessoas regeneradas, que em segundo lugar professaram sua fé e passaram pelas águas do batismo. E terceiro lugar, se uniram à comunhão da igreja num pacto. Se para você isso é estranho, e se você é batistão antigo, vai lembrar do que eu vou te dizer agora. O que é que consta nas costas do certificado de batismo de uma igreja batista? O pacto das igrejas. Sabe por que o pacto das igrejas está nas costas do certificado de batismo de um batista? Porque ele está dizendo 3 coisas. Primeiro, membro de igreja batista é crente, que professa a fé em segundo lugar pelo batismo, passando pelas águas. E em terceiro lugar, assume o compromisso público de viver segundo o pacto. Aquele pacto impresso nas costas do nosso certificado de batismo não é enfeite, é um documento. Essas 3 condições para se tornar membro de uma igreja, inclusive aqui na Segunda Igreja Batista em Goiânia, estão claramente detalhadas no primeiro parágrafo do pacto. Se der para projetar, coloque aí, por favor, o primeiro parágrafo. Olha o que diz. Está no seu boletim, na pastoral de hoje.
Primeira coisa, regeneração, salvação. Olha o que diz o pacto. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa primeira linha diz: eu sou crente, eu sou salvo, eu sou regenerado, eu fui levado pelo Espírito de Deus a crer, e eu criei. Segundo, e batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo do crente. Terceiro, olha o pacto. Decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Perceberam, gente? Membro de igreja batista tem que passar por estes 3 crivos: salvo pela graça por meio da fé em Cristo Jesus somente, profissão pública de fé pelo batismo, segundo lugar, e um pacto de compromisso que me una a você e você a mim em compromisso. Os batistas, portanto, são um povo que vive compactuado. Nós vivemos compactuados com Jesus Cristo, pela graça, por meio da fé, guardando todas as coisas que Jesus nos ensinou na sua palavra. É isso que significa ser um discípulo de Jesus. Eu tenho um pacto com Cristo, um pacto de salvação. Ele selou esse pacto comigo com seu próprio sangue, e é isso que a gente celebra na ceia do Senhor. Pela graça e por meio da fé, eu agora, em pacto com o Senhor, me comprometo a conhecer e a guardar e a obedecer todas as coisas que Jesus me ensina na palavra. Mas eu tenho, em segundo lugar, um pacto com vocês. E vocês comigo. E nós uns com os outros. Então nós somos compactuados com Cristo, e nós somos também compactuados com o corpo de Cristo, que é a igreja, a comunidade dos irmãos e irmãs de fé, que se comprometem em pacto a, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, viver de forma perseverante na prática do amor, das boas obras, na prática da piedade, na prática do bom testemunho cristão. Porque se você continuar lendo o pacto a partir do 2º parágrafo, você vai ver que o pacto, em síntese, o pacto dos batistas, se preocupa em dizer algumas coisas. Nós temos um pacto em viver em amor, praticando boas obras, com uma vida piedosa dentro e fora da igreja e também no lar, e testemunho de bom cristão para a sociedade. Gente, tudo isso sempre foi muito caro para os batistas. Tanto que em tempos passados, talvez irmã Lindomar lembre-se disso, eu não me lembro disso, eu não peguei essa geração, eu me converti com 19 para 20 anos, e já não era mais hábito, mas os mais antigos provavelmente vão se lembrar disso no Brasil, porque nos Estados Unidos é comum, inclusive em muitas igrejas batistas ainda hoje. No passado, regularmente se lia o pacto da igreja em uníssono nas reuniões de culto da ceia do Senhor. Era assim? Antes da mesa ser servida, antes dos diáconos e o pastor dar graças e distribuir os elementos, a igreja toda ficava em pé e lia em uníssono, como que revisando, como que reafirmando esse pacto que nós temos com Cristo e com o corpo de Cristo. Ocorre que, infelizmente, essa prática, a prática de viver em pacto, tem sido negligenciada por razões tantas que fogem ao escopo do propósito agora. É tanto, gente, que muitos membros, talvez a maioria esmagadora dos membros, ou desconhecem totalmente a existência do pacto de compromisso da igreja, ou reconhecem o pacto com desprezo, ou tratam o pacto como uma mera ladainha de ritual religioso, e eu creio que isso é uma pena.
O fato de nós não darmos a mínima para a vida vivida em pacto, revela o estado caótico em que muitas igrejas se encontram hoje em dia, igrejas insípidas, sem sabor, servindo apenas para ser pisada pelos homens que se escandalizam com tudo que veem acontecer nas igrejas ou sobre o que ouvem acontecer aqui entre nós, nas igrejas. Por isso que eu tomo o seu tempo para dizer, neste que é o ano do nosso jubileu de brilhante, que a gente precisa redescobrir o significado bíblico e histórico da prática de membresia na igreja, que envolve, dentre outras coisas, estabelecer, conhecer, valorizar e viver um pacto de compromisso na igreja. Deixa eu contar um episódio para vocês. Vocês já ouviram falar de William Carey? Viveu entre 1761 e 1864. William Carey é um dos nossos grandes nomes do passado batista glorioso. Morou na Inglaterra, foi missionário por 41 anos na Índia. Mas antes de ele ir para o campo missionário, e ele é considerado o pai de missões modernas, há uma biografia escrita pelo neto dele. Essa biografia foi publicada em 1923. Se alguém encontrar esse livro e quiser me presenteá-lo, eu te pago com um ósculo santo. O nome do neto é S. Pierce Carey, neto de William Carey. E ele conta na biografia do avô, enquanto o avô era pastor de uma igreja pequenina, numa cidade da Inglaterra chamada Leicester. E enquanto ele era membro da igreja, ele sofreu atormentado por diáconos. A maioria dos diáconos dele eram alcoólatras, iam bêbado para a igreja. Além disso, ele teve que lidar com membros rebeldes, indisciplinados, que não se submetiam à autoridade do pastor, ao cuidado pastoral. Como ele sofreu. Na época, ele era um jovem pastor, ele tinha 29 anos de idade, e ele, com um ato corajoso, reuniu alguns membros da igreja, que entendiam que tudo estava errado na igreja, e eles chegaram a uma conclusão: na próxima sessão da igreja, na próxima assembleia da igreja, a igreja reunida em assembleia, nós vamos propor a dissolução da igreja. E ele chegou, propôs a dissolução da igreja. A maioria votou pela dissolução. Os irmãos podem imaginar o que os diáconos bêbados tentaram fazer na assembleia. Uma vez dissolvida a igreja, imediatamente ele propõe aos membros que quisessem se submeter à autoridade da Bíblia, tendo já passado pelo batismo, e se comprometer a viverem pactuados, sob um pacto. Eles começariam uma igreja sob um pacto, nos termos do nosso pacto, que está aí no seu boletim. E aí eles votaram, e nasceu ali uma nova igreja. Quem ficou de fora? Os diáconos bêbados. E os irmãos insubmissos. E o resultado, conta-nos o neto de William Carey, foi que, abre aspas, eles encheram a congregação com amor fiel. E urtigas, sabe o que é urtiga? Aquela planta piniquenta, que coça. Urtigas deram espaço para flores e frutos. Meu povo, nós queremos uma igreja assim, não é mesmo? Quem não quer? Mas para tanto, faz-se necessário a gente recuperar o sentido bíblico, o sentido histórico de um pacto de compromisso da igreja. Porque nós temos um pacto, mas precisamos saber o que significa ser um povo que vive em pacto uns com os outros. É por isso que hoje
E nos próximos cultos de ceia da nossa igreja, em algumas quartas-feiras talvez, em alguns domingos esporádicos, eu quero caminhar nesta série estudando o pacto da igreja com vocês. Hoje e em cada um dos cultos de celebração da ceia do Senhor, e nós vamos tentar caminhar assim. Nós vamos estudar as bases bíblicas, nós vamos estudar as práticas históricas para se ter um pacto, para se viver em comunhão na igreja. E no final dessa série, ainda este ano, se Deus permitir, nossa intenção é que a gente tenha um domingo especial de renovação do pacto, no qual os membros da igreja vão reafirmar solenemente o nosso compromisso com Cristo e uns com os outros por meio do pacto de compromisso da nossa igreja. Mas vamos definir o que é pacto. Vamos começar com a definição do termo pacto ou aliança. Os casais, os cônjuges que carregam na mão esquerda, nesse dedo, é o anelar esse aqui? Às vezes eu chamo angular. O dedo anelar, essa aliança aqui, ela é símbolo de um pacto. Pacto, aliança. O dicionário diz que pacto é um ajuste, um contrato, uma convenção entre duas ou mais pessoas. Confederações, estados são construídos em pactos. Por exemplo, a Suíça. Outra definição de pacto diz que o pacto é um acordo ou uma, obrigação mútua. Obrigação mútua, estabelecido deliberadamente e com solenidade. Mas a gente fica com um problema com essa definição. Qual o problema? Em se tratando de aliança entre Deus e o homem, o termo do pacto não é mutuamente decidido. Porque Deus não negocia com ninguém. Deus mesmo, Ele estabelece o pacto e Ele nos convida a pactuar com Ele. Ele não nos dá a chance de dizer quais serão os termos do pacto. Deus já chega com o pacto. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E esse pacto, para o qual Ele nos convida a conviver com Ele, nós nos pactuamos com um pacto que Deus mesmo estabelece. Salmo 119, verso 9, diz que Deus pagou o resgate por seu povo e garantiu para sempre seu pacto com eles. Estabeleceu para sempre com eles. Essa é a expressão. Trouxe um pacto. Deus é quem traz o pacto para nós fazermos com Deus. Em Juízes 2:20 diz: este povo violou o meu pacto, a minha aliança. Pacto que eu fiz com seus antepassados. Esse povo não me deu ouvidos. Portanto, gente, quando se trata de uma aliança entre Deus e o homem, não existe acordo em termos. Há uma obrigação mútua, mas não uma determinação mútua de quais são os termos do pacto, porque Deus é quem vem a nós, estabelece o pacto, sabendo o que é melhor para nós, e de nossa parte, nós nos achegamos a Ele, confiamos na graça dEle, obedecemos Ele ou não. Em um pacto entre Deus e o homem, Deus estabelece as obrigações, eu e você não. Cabe a nós entrar em pacto, não para decidir os termos. Ouça bem, crente, nós não decidimos termos com Deus. Ele já os decidiu. O que nós decidimos é, eu quero ou não me pactuar com Deus. E uns com os outros. A glória dos pactos de Deus com o homem é que Deus também se coloca sob o pacto com as promessas que Ele faz. Por exemplo, deixe-me resumir os pactos que Deus fez no Antigo Testamento. Deus fez um pacto com Noé, Gênesis 9:11.
Sim, confirmo o meu pacto, minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Esse é o pacto que Deus fez com Noé. Depois Deus fez um pacto com Abraão, Gênesis 17, versos 2 e 4. Farei um pacto com você e lhe darei uma descendência incontável. Gênesis 17, 4. E esta é a minha aliança com você, farei de você o pai de numerosas nações. Deus fez um pacto com Moisés, Êxodo 34, 10. Faço hoje um pacto com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E todos os ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Um pacto com Noé, um pacto com Abraão, um pacto com Moisés, um pacto com Davi. Salmo 89, 4. Estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. A glória dos pactos de Deus com o homem é que Deus mesmo se compromete com as promessas solenes que Ele faz. Isso aqui é maravilhoso em Deus. Ele pactua conosco dizendo, cumprindo o pacto, eu abençoo com graça. E quando a gente chega ao Novo Testamento, por exemplo, o texto que nós lemos no início, Hebreus 8, de 6 a 13, a gente vê um contraste entre os dois pactos. Nós temos a antiga aliança, ou o antigo pacto, e nós temos a nova aliança, o novo pacto. Tanto a antiga como a nova aliança, tanto o pacto antigo como o pacto novo foram pactos iniciados por Deus. Agora escute bem o que eu estou te dizendo, porque o que eu vou dizer agora é a fundamentação teológica de por que nós batistas temos um pacto impresso nas costas do certificado de batismo. Ouça bem, a razão pela qual os pactos de Deus com o homem, no Antigo e no Novo Testamento, a razão porque eles são relevantes para o nosso estudo do pacto da igreja, é que tanto os pactos do Antigo Testamento, como o pacto da nova aliança em Cristo, foram projetados com um único objetivo: trazer para Deus um povo e formar em Deus um povo. O pacto cria um povo. O primeiro foi o pacto com Israel. Deus fez um pacto com Israel, tirou os hebreus do Egito e colocou os hebreus na terra prometida de Canaã. O segundo pacto, o novo pacto, a nova aliança, é o único que Deus fez com a igreja, quando Jesus morreu pela igreja e ressuscitou dos mortos. O antigo pacto criou a nação de Israel. O novo pacto criou a igreja, que é o verdadeiro Israel, o Israel espiritual, o Israel de Deus, Gálatas 6,16, e que eventualmente receberá a nação convertida de Israel, conforme Romanos 11, 25 a 27. Então por que Deus deu um novo pacto? Quando você lê Hebreus 8, você vê que o antigo é obsoleto, passou, e aí a gente é tendencioso a querer jogar fora o Antigo Testamento. Diz, não, o Antigo Testamento não presta, está vendo? É obsoleto. Qual é a diferença entre o antigo pacto, a antiga aliança, como Paulo chama em 2 Coríntios 3, 14, qual é a diferença da antiga aliança com Israel e a nova aliança, Hebreus 8, 8, 8, 10, Hebreus 8, 13. Qual é a diferença entre a antiga com a nova aliança? Com Israel de Deus, que é a igreja? É que na nova aliança, agora, no sangue de Jesus que a gente celebra, esse é o sangue da nova aliança. Não é isso que a gente diz toda ceia, toda ceia, toda ceia. Crente, você precisa saber o que você está dizendo quando você diz, ou repete, ou diz amém. Quando o pastor, dirigindo a ceia, diz, este é o cálice do sangue da nova aliança. Eu te pergunto, o que significa isso? A maioria não sabe dizer. E isso é triste. O que é a nova aliança?
A nova aliança é que Deus não só estabeleceu as obrigações de fé. Na nova aliança, Deus não apenas estabeleceu a obediência que devemos ter. O sangue da nova aliança comprou para nós a fé e a obediência que a gente precisa ter. Olha o que diz o Hebreus 8, por isso que eu li esse texto no início, Hebreus 8, de 8 a 10, verso 8, Hebreus 8, 8, mas quando Deus viu que seu povo era culpado por quê? Porque o povo de Israel não conseguiu guardar a aliança, eles quebraram a lei, eles quebraram o pacto. Quando Deus viu que o povo era culpado porque quebrou o pacto, ele disse, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei um novo pacto, uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como o pacto, como a aliança que fiz com os antepassados. Quando os tomei pela mão, os conduzi para fora do Egito, não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor, eles quebraram a aliança. E essa é a nova aliança, verso 10, a nova aliança, o novo pacto que farei com o povo de Deus, depois daqueles dias, diz o Senhor. E qual é o novo pacto? Eu mesmo, Deus, colocarei minhas leis na mente do meu povo, escreverei as minhas leis no coração do meu povo, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, o que torna as promessas melhores aqui na nova aliança, no novo pacto, é que elas agora são promessas que Deus mesmo fará acontecer para que seu povo cumpra. Deus age na vida das ovelhas, como diz Paulo em Filipenses 2,13. Deus agora, pelo Espírito de Deus derramado em nossos corações, Deus mesmo coloca em nós o desejo e a condição de realizar. Sabe por que a primeira aliança era inferior? Não é porque o Antigo Testamento tem que ser desprezado, é só lei, é só mandamento. Não, não é isso não. A primeira aliança era inferior, principalmente, porque ela continha os deveres, as obrigações, mas não tinha nenhuma garantia divina de que ela não seria quebrada. E Israel quebrou. Não havia o Espírito derramado no coração do povo, Espírito que regenera, Espírito que transforma, Espírito que grava a lei de Deus no coração, que grava a lei de Deus na mente, Espírito que nos faz amar a Bíblia, Espírito que não apenas acusa nossa consciência quando estamos trilhando o caminho do pecado, mas Espírito que nos dá força para a gente dizer, não, eu não posso, eu não quero, eu não devo. A nova aliança tem uma garantia divina de obediência. O que é realmente novo sobre o novo pacto, não é que Deus agora não nos dá leis, porque o povo pensa que Deus é assim, agora Deus, já que o povo não cumpriu, cada um vive do jeito que quer, o importante é o amor. Não é isso. O que é novo sobre o novo pacto, sobre a nova aliança, é que Cristo sela essa aliança com seu sangue. O sangue de Jesus comprou para nós duas coisas. Ouça isso, crente. Ouça isso, crente. O sangue de Jesus comprou para nós duas coisas. Primeira, o perdão de Deus. Todos concordam com isso, amém? Mas tem a segunda coisa que a maioria de vocês negligencia e eu também. O sangue da nova aliança comprou o poder de Deus para eu vencer o pecado. E de onde eu tiro isso? Das promessas de Ezequiel e do texto de Hebreus, citando o profeta Jeremias, quando diz, eu mesmo gravarei a lei no seu coração, eu mesmo gravarei a lei na sua mente, e você cumprirá a minha vontade. Então Deus comprou duas coisas, perdão e poder. Por isso que João vai dizer o seguinte, todos quantos receberam Jesus, recebeu de Deus o poder
poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que eu abomino a teologia da prosperidade que diz que Deus te dá vitória para você ter coisas. A vitória que Cristo nos dá é sobre o pecado, dentre eles o da cobiça. Caminhava eu, de vez em quando eu gosto disso, eu sou neto do seu Nigrim, bisneto de índio, então meu tataravô era índio. Não sei o que tem a ver com a mensagem. Lembrei. Um dos passatempos do meu avô era ir para a rodoviária comer pastel e ver o movimento. Eu adoro ver muvuca. A paisana. Então sábado eu botei um shortinho, decente, não nada indecente. Um tênis para correr, camisetinha e fui andar no camelódromo. Coisa linda de Deus. Comi um pastel frito, escondido da Cris. Tomei um suquinho de laranja com 3 colheres de açúcar de sopa. E eu sentado, escutando, aí passa a menina, cheia de problemas, perto da mãe, falou assim, um adolescente, ai, por isso que eu não gosto, quando eu chego aqui eu esqueço que eu tenho que comprar. Eu falei, hã? Você não veio, você não tem o que comprar. Você esquece o que você tem que comprar porque a cobiça do seu coração está a 1000 por hora. E você não sabe. Já viu o crente em outlet? Em Miami? Você não sabe o que compra. Não, essa vale muito. A cobiça, cobiça, cobiça. Então o crente, ele ganhou não apenas o perdão pelos pecados, ele ganhou o poder de Deus para vencer a cobiça, a tentação, a inclinação da carne. Olha o que diz Lucas 22, 20. Jesus, na última ceia, este é o cálice da nova aliança, confirmado com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. O cálice da nova aliança, derramado como sacrifício por vocês. Os vocês aqui são a igreja, o novo Israel, os eleitos de Deus, as ovelhas de Jesus, que ouvem a voz de Jesus e o seguem. Então, o que aconteceu quando Jesus morreu, foi o ato final, decisivo, soberano, invencível de Deus para criar para Deus em Cristo um povo. Um povo que Ele não apenas comprou para eles o perdão, mas um povo para quem Ele comprou também a fé e a obediência. Até a fé que eu e você temos, crente, é dom de Deus, diz Paulo em Efésios. E se você tem dúvida do que eu estou te dizendo, você vai pegar agora a sua Bíblia, vai escrever lá em 1 Coríntios 11, quando fala o cálice da nova aliança, você vai escrever Ezequiel 11, 19 e 20. Você nunca mais esqueceu o que é a nova aliança que a gente celebra. E o que é a nova aliança? Ezequiel 11, 19. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Isso aqui é regeneração. E para que nós vamos ganhar um coração de carne? Para a gente obedecer aos decretos e estatutos de Deus. E Deus será o nosso Deus e nós seremos o povo de Deus. Olha o que a nova aliança comprou para mim, para você, um novo coração. Um coração que ama Jesus e a lei de Deus. Então a antiga aliança é obsoleta, não porque a gente não tem que dar ouvidos aos mandamentos. Cuidado com essa doutrina. Ela é obsoleta, a velha aliança, o velho pacto, porque ele só nos diz o que fazer e o que não fazer, ele não nos dá o poder. A nova aliança pega as características da velha, as ordenanças de Deus, as promessas de Deus, e acrescenta agora o poder de Deus. Então você e eu existimos como crentes por causa dessa força irresistível das promessas de Deus. A nova aliança, ela cria a igreja. Ela garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nada vai nos separar do amor de Deus. Deus deu a igreja ao Filho como noiva.
E todo noivo e toda noiva vivem debaixo de quê? De um pacto, de uma aliança. E se Deus mesmo nos entregou a Jesus como noiva de Jesus, existe um pacto que nos rege. E nada vai destruir essa união. Então, portanto, a razão pela qual é apropriado que igrejas como a nossa, igrejas locais, sejam formadas como comunidades de aliança, ou como assembleias que fazem pacto de ser igreja um para o outro, é que Cristo nos criou por um pacto. Pacto de sermos o povo dele. O Senhor não nos salva para nós sermos apenas indivíduos. O Senhor nos salva para sermos membros de um corpo, uma noiva, a noiva de Cristo. Eu disse, repeti e vou repetir de novo. Um crente desigrejado é igual você encontrar uma cabeça andando na calçada. Uma perna jogada na esquina, uma mão achada no chão. Causa espanto, não é? Imagina, acorda cedo, sai para pegar o ônibus, dá de cara com a cabeça na calçada. Por quê? Porque cabeças não foram criadas para ficar soltas na calçada. Cabeças estão num corpo, mão está no corpo, dedo está no corpo, crente está no corpo, crente está na igreja. Crente sem igreja é uma cabeça rolando, é uma mão jogada. Faz parte da salvação batizar-nos num corpo de Cristo. Uma das razões pelas quais a gente não sente a necessidade de uma aliança como membros é que, e nós vamos tratar disso adiante, a gente não valoriza mais pactos e compromissos, não é mesmo? As pessoas nem sequer casam mais. Sabe o que as pessoas fazem? Olha um para a cara do outro, gosta. Sabe que eu sinto tchan quando eu te vejo? Vão para a cama, dormem juntos. Vivem como casados. Quando na verdade não tem nenhum pacto. E você vai tentar conversar com essas pessoas, elas dizem assim, não, mas a gente se ama, daqui a pouquinho a gente vai casar, é só questão de resolver. Então segura o tchan. Porque casamento é pacto. O que passa disso é fornicação, é prostituição, é aberração aos olhos de Deus. A nossa sociedade não valoriza pactos, a nossa sociedade despreza compromissos, a nossa sociedade quer viver de acordo com o que dá na cabeça, mas não é assim com o Senhor. O Senhor nos chama a viver num pacto, e quando Ele nos chama para um pacto, Ele diz, eu não vou apenas dizer para vocês o que fazer e o que não fazer. Essa é a velha aliança. Se você vive comigo pela graça, por meio da fé, eu vou te dar o poder, eu vou gravar no seu coração as leis do pacto. Você vai ter prazer em viver e fazer minha vontade. Mesmo que no início você tenha que arrancar um olho, arrancar uma mão. Jesus, aliás, diz isso. Se for necessário, arranca um olho, arranca uma mão. Porque é melhor você entrar no céu sem mão, sem perna, sem olho, do que ir para o inferno com um corpo sarado. E tem muita gente assim. Pare, se essa é a sua história. A Segunda Igreja Batista em Goiânia existe por causa de duas coisas, e é isso que constitui uma igreja, qualquer igreja local. Primeiro, nós existimos por causa do compromisso da nova aliança. Do novo pacto de Deus em perdoar nossos pecados, gravar a lei no nosso coração e tornar-nos seu povo e ser o nosso Deus. Povo esse que hoje é regido pela Bíblia. Mas o segundo pacto é que nós existimos por causa do compromisso que eu e você temos um com o outro. Nós cremos em Jesus, nós professamos a fé e fomos batizados nas águas do batismo. Nós adoramos a Deus e vivemos com um compromisso uns com os outros. Meu povo, o estado desgraçado em que as igrejas ditas evangélicas se encontram nesse país e no mundo é porque elas se esqueceram
de que o que faz igreja ser igreja é que ela é uma reunião de crentes sob um pacto. O pacto da nova aliança. Então nós celebraremos a ceia. Eu pedi licença ao pastor Arildo para que eu celebrasse a ceia esse ano todo, porque esse ano nós vamos celebrar o nosso pacto, domingo após domingo. E o que nós faremos agora, e faremos todos os domingos de ceia, eu vou descer, você vai pegar o seu boletim, sua pastoral, porque o pacto está escrito aí, nós vamos lê-lo juntos, em uníssono, os membros da igreja, nossos amigos, visitantes vão ficar sentados, mas se você é membro de outra igreja, de mesma fé e ordem, você também pode dizer, você também pode se levantar, mas se você ainda não professou sua fé, se você ainda não passou pelo batismo do crente, de crente, confessando fé em Jesus, nós adoramos sua visita, queremos que você fique e assista a esse memorial. E nós vamos todos agora, os diáconos venham à frente, e nós vamos solenemente, os membros, ler o pacto e participar da ceia.